Imagine que você viva num país imaginário, com muita desigualdade de terras, onde os bancos lucram mais do que a conta, onde não há nenhuma transparência de gastos e a universidade é pouco valorizada e elitizada. Imagine também que muitos ainda não têm nem direito a voto e que países estrangeiros lucram mais do que o próprio país. Por causa disso, um político imaginário pega o governo e decide propor reformas para melhorar para o povo. Podemos chamar esse político de comunista? Agora adiciona um fato: estamos na Guerra Fria e tornar o país mais nacionalista afeta diretamente os interesses do... Você já conhece o suplemento alimentar Revisionismo Paralelos? Com ele, sua vida vai mudar. Para você que está cansado de se alimentar de fatos, só o revisionismo contém as mentiras vitaminadas. Brasil foi salvo da ameaça comunista. Foi o tempo do milagre econômico. A saúde e a educação eram melhores. Mais segurança. E ainda inclui proteínas B17 e os exclusivos Meu Vô me diz que é a melhor época da vida dele. Foi com o apoio do povo, porque só foi preso e sofreu quem era bandido terrorista. Revisionismo Paralelos. Para você que gosta de regimes agressivos. E aí? Suave? Tranquilos? Esse é o episódio 2 da série Mitos da Ditadura. E agora que a gente já entendeu o que é revisionismo e o perigo de não usar fontes para distorcer fatos, vamos adentrar nessas fontes, falar das mentiras da ditadura. E antes da série começar, não esquece do pagamento pro YouTube. Curte o vídeo, se inscreva, ativa o sininho porque depois esquece e vamos que vamos. Como já falei nesse episódio aqui, há uma origem histórica para o medo do comunismo e a maneira que ele é usado na política para criar um inimigo imaginário. A criação dessa tal ameaça comunista de 64 começou em 46. Sim, é essa a briga política que caiu no colo de Jango Goulart, o Jango, começou quase 20 anos antes. 3 partidos brigavam pelo poder naquela época: o PTB, partido de Vargas e Jango, o PSD, o partido do centro, que abrigava Dutra e JK, e a UDN, um partido de viés mais liberal. A UDN era o partido favorito da grande imprensa, setores da classe média e da intelectualidade nacional. Carlos Lacerda era o grande coordenador da oposição à campanha de Getúlio nessa época. E decore bem esse nome, Carlos Lacerda. Ele vai aparecer muito ao longo desse episódio. O fracasso nas urnas por anos da UDN foi transformando a organização em golpista. Eles aproveitavam o período da Guerra Fria e o medo do comunismo para atacar todos os presidentes que apareciam como comunistas, sempre sem base na realidade. Em maio de 47, com um militar presidente e o apoio da UDN, a justiça declarou ilegal a existência do PCB, o Partido Comunista, e os mandatos foram todos cassados. Ainda assim, os comunistas não apelaram para a arma nem a guerrilhas naquele momento. Em 1955, na eleição de JK, o mesmo Carlos Lacerda agora se uniu aos militares e à direita udenista para impedir a eleição e a posse do presidente JK, dizendo que ele era um comunista. JK, porém, consegue terminar o seu mandato. Já nas eleições de 60, a UDN decide apoiar Jânio Quadros, um outsider desses novos políticos que aparecem, dizendo que vão acabar com a corrupção. Jânio ficou famoso por gritar "show corrupção" com a sua vassourinha. Colou por 8 meses. Quando o governo começou e as pataquadas apareceram, não durou muito e o Jânio renunciou à presidência em agosto de 61, deixando a vaga para o seu vice, João Goulart, o Jango, que era do PTB, o inimigo mortal da UDN. E ela não esperava por isso. Jango era um advogado e proprietário de terras, representava parte das elites, não era comunista, mas estava ligado aos movimentos sociais. Porém, ele era inclusive criticado pelo Partido Comunista da época por se aliar demais com as elites. Aliás, o PTB foi criado dentro da lógica de combater o PCB, que falava de luta de classes. Já o PTB usava o Ministério do Trabalho para adestrar sindicatos. Jango, inclusive, foi ministro de Getúlio e de Juscelino e estava bem próximo do populismo dos dois. Nada comunista. Mr. Goulart is considered very much a pro-communist. What is your idea on that? Não é verdade. João Goulart é um homem prudente, um homem de formação cristã e agirá dentro da tradição brasileira. That is not true.
O PCB, de uma maneira geral, né, estava em oposição ao governo. É só pegar os documentos do PCB da época. O PCB era oposição ao João Goulart. Tem que levar em conta que o Jango não era nem revolucionário, nem comunista, era um representante da burguesia, de setores progressistas. E procurou realmente pôr em prática, né, as reformas. Mas a resistência era muito grande. No Congresso Nacional, majoritariamente, era contra as reformas. Mas esse tipo de detalhe não importava. Nos tempos de Guerra Fria, basta dialogar com o diferente para ser comunista e perseguido. A pecha de comunista acabou atrapalhando a governança de Jango. Para efetivar suas reformas de base, ele precisou recorrer às ruas, e diversos comícios passam a ser realizados por eles. O populismo de Jango começa a lembrar o de Getúlio, e essas massas populares amedrontavam uma certa elite. Em algum momento, Jango chegou a reunir 150 a 200 mil pessoas num protesto cheio de simbologias que lembravam a figura de Getúlio. As Forças Armadas começam a se organizar para imprimir a sua narrativa de golpe. Qualquer movimentação de Jango mais à esquerda era propagada como comunismo. Em 64, um deputado da UDN afirmou sem nenhuma prova concreta que Goulart estava preparando uma revolução. Com a imprensa divulgando tudo isso, a tal marcha para a família com Deus pela liberdade acabou contagiando sim bastante gente. Mas isso não era o povo inteiro. As marchas de apoio de dias atrás parece que são esquecidas ao longo da história. A Marcha da Família era composta por parte da classe média e alta do Brasil, que era contra o fim dos seus ganhos, e usaram desse discurso para justificar qualquer ação militar. Mas o que eles não contam é que, tirando Plínio Salgado, os próprios deputados da UDN acreditavam que os militares respeitariam e exigiriam continuidade democrática. Foi isso que eles discursaram, pelo menos durante a marcha. Quem estava lá também, adivinha, era Carlos Lacerda, que agora apoiava um golpe militar com pretensões políticas próprias. Ele tinha esperança de virar o próximo presidente depois dos militares. Mas calma, que a história do Lacerda ainda não acabou. O governo de Jango ia mal na economia, havia diversos problemas, é verdade, mas ele foi eleito democraticamente. Aliás, perto do golpe, o Ibope divulgou uma pesquisa que, na verdade, ele tinha apoio e aprovação de 70% da cidade de São Paulo. Portanto, quando as fontes históricas apontam o interesse dos Estados Unidos em ajudar as Forças Armadas a dar o golpe, é que vemos e comprovamos o quanto aquela narrativa de comunismo era apenas fantasia. Então, não há outro nome. Quando as Forças Armadas tomam o poder pelas vias não democráticas de um candidato com certo apoio da população, não há outro nome para dar. É golpe civil-militar. E ele aconteceu no dia 1º de abril. O golpe veio só 18 dias depois do primeiro protesto a favor de Jango. E se havia uma reação comunista tão forte e organizada, por que as guerrilhas não partiram com uma resposta à altura? Se havia um perigo, concorda comigo que deveriam haver guerrilhas estruturadas e organizadas, como diziam os militares? A suposta guerrilha de Jango, o armamento e toda aquela história era fantasia. Não houve resistência porque não havia ameaça comunista. This was the green light that Lincoln Gordon had, the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow. Aqueles que tomaram o poder começam então a participar da divisão civil-militar. Carlos Lacerda, por exemplo, estava em reunião com o general Costa e Silva poucos dias depois do dia da mentira. Ele foi percebendo, no entanto, que não haveria espaço para civis no poder. Com isso, ele começa a criticar o governo. E aos poucos vai sendo afastado até um momento que é perseguido. Foi tratado pelos militares como comunista, o Carlos Lacerda. Em novembro de 66, ele inclusive lança a Frente Ampla, um movimento de resistência ao regime militar, que era liderada por ele e pelo João Goulart e o JK, os seus antigos opositores. Isso piora depois do AI-5, quando o próprio Carlos Lacerda é preso pelo regime militar, ao lado de diversos adversários. Ironia da vida? Não, autoritarismo.
Para você ter noção, até militares foram presos. Durante o regime, muitos militares que não eram a favor desse golpe, de uma pequena cúpula, acabaram sendo perseguidos, presos ou expulsos das corporações. Os números estimam quase 8 mil membros das Forças Armadas. A tal luta armada terrorista comunista surgiu depois do AI-5. Enquanto o Brasil foi uma democracia, a luta armada estava de fora. Desde 58, o Partidão já tinha renunciado a essa via armada. Suas estratégias eram dentro das eleições, e a luta armada de verdade surge no Brasil depois que todos os direitos políticos são cassados e todo mundo passa a ser perseguido só por se opor ao governo. Mesmo o PCB, que continuou sendo contra a luta armada, sofreu um processo de repressão bizarro. 1.300 militantes presos e processados, quase 5.000 exilados por partes do mundo e 40 execuções após 74, quando a estratégia era liquidar o partido inteiro. Mas como é que então seu vô lembra disso com saudade? Pelo menos a economia era boa? Então, o tal milagre econômico, que durou entre 68 e 73, de fato no início melhorou o país. 10% de crescimento de PIB, que chegou até bater 14% em um ano. A melhora nessa atividade é devido a diversos fatores internacionais, mas o que ninguém explica é que no longo prazo, quem pagou essa dívida foi o Estado brasileiro e os trabalhadores mais pobres. Prometendo crescer o bolo para depois repartir, Delfim Neto, o economista da época, de fato deixou um grande legado para o Brasil, uma dívida externa enorme, impagável até hoje. Em 64, o Brasil devia 3,2 bilhões. Em 85, depois do regime, devíamos 102 bilhões. Seria como se hoje devêssemos 1,2 trilhão de dólar para o valor atual. Isso é um crescimento de 32 vezes durante o governo militar da nossa dívida. Ou seja, o bolo crescia sim, mas poucos podiam comê-lo. Para que o plano de crescimento funcionasse, os militares cortaram os salários, mudaram a fórmula de reajuste da inflação e tudo foi goela abaixo. Reprimiram qualquer manifestação e quem era rico ficou ainda mais rico. Em 85, logo depois do governo, a inflação disparou, porque a conta chegou e chegamos a 223% em um ano. E aí, lógico, sabe por que cresceu a violência? Porque herdamos da ditadura muita desigualdade social. Além do fato internacional da invenção da guerra às drogas, Pablo Escobar na Colômbia aparecendo, a distribuição de renda no Brasil ficou polar. Daí que nasce a violência urbana de hoje. Em São Paulo, o número de favelas antes do golpe era 141. Depois dele, subiu para 525 nos anos 80. A educação falhou. A maioria das boas escolas públicas no Brasil são pré-ditadura. Durante o processo, o investimento em educação diminuiu e o sucateamento, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, foram um recorde. E a saúde, que todo mundo reclama do SUS hoje, era ainda pior. Para começar, ele era restrito, porque nem SUS tinha, uma vez que esse foi inventado em 88, depois do fim da ditadura. Em 76, quase 98% das internações eram de serviços privados e pagos que surgiam, e como eram novos, controlavam um monopólio que disparava os preços. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, subiu 4 vezes em alguns estados. Tudo bem, saúde e educação não estavam melhores, você pode pensar, mas pelo menos durante a ditadura só morreram vagabundos e terroristas. Esse é um argumento bem fácil de encontrar, e provavelmente você acredita nisso porque não te contaram, por exemplo, de genocídios de povos indígenas na Amazônia durante a construção das estradas. Segundo estimativa, 8 mil índios foram vítimas fatais entre 71 e 85 para que obras de estrada fossem construídas. Além disso, direitos fundamentais dos seres humanos foram violados com censura e métodos violentíssimos de confissão. E não importa contra quem, esses crimes contra a humanidade não devem prescrever. A memória deles precisa ficar presente e tem muita gente querendo apagá-la. Países que não finalizam esse processo de luto e não punem aqueles que são responsáveis por esse regime, aumentam a chance de que essa ideia volte. E é isso que aconteceu no Brasil. A anistia acabou dando espaço para que pessoas bem maldosas reescrevam a história, mas nenhuma ditadura de nenhum lado político pode perseguir nos anos de hoje. Essa questão de que só matava bandidos é muito séria. Ela perde a linha da civilidade e autoriza a barbárie. Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa, mesmo porque as fontes históricas estão aí. É sempre assim. Primeiro levam os negros, mas não importa.
para quem não é negro. Em seguida, levam operários, mas não importa para quem é operário. Depois, prendem os miseráveis, mas também não importa para quem não é miserável. Agora, estão te levando, mas já é tarde. Como você não se importou com ninguém, ninguém se importa contigo. Se depois de ver tudo isso, tem gente que ainda acha que ditadura é tolerável, que sai no dia do golpe de mentiras, 1 de abril de 64, vamos falar sobre os crimes e as vítimas da ditadura. Faz um grande favor, compartilhe esse vídeo para quem precisa ouvir isso. O único jeito de acabar com essas paranoias é não deixando a história ser reescrita. Comentem vídeos que estão defendendo o golpe, avisando que esse canalzinho está fazendo esse trabalho de fonte, de pesquisa. Traga pessoas de fora da bolha para ouvir isso aqui. E comenta aqui embaixo que eu vou conversar com todo mundo e isso ajuda muito no engajamento. Espero vocês no dia 1. Falou!